Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do canal Cromoterapia Intuitiva. Eu vou só afixar umas coisas aqui. Bom, eu não sei como fazer isso, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui, acho que é bem aqui. Não. Também não. Bom, em suma, hoje o tema do nosso bate-papo será vampirismo virtual. O que é o vampirismo virtual? O que é vampirismo? Primeiro a gente tem que entender o que é o vampirismo, para a gente poder entender como é que é essa vertente virtual, né? A gente tem toda aquela história de que vampirismo, a gente tem uma entidade que seria o vampiro e ele acaba sugando o sangue da gente, ou seja, ele acaba sugando a nossa essência vital através do sangue, né, que seria o elemento da vida, e através desse fluido ele vai se alimentando. Para vocês que chegaram agora, boa noite. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? O áudio está legal? Manda uma mãozinha para cima, uma mãozinha para baixo se o áudio estiver legal. Tá dando para escutar direitinho? Maravilha, então a gente pode continuar. Então esse vampiro que a gente chama de vampiro mitológico, vampiro clássico, ele tem essa conotação: mordeu o pescoço, puxou o sangue. Ou seja, é um ser que se alimenta da energia vital. Maravilha. Só que não existe esse vampiro clássico. Existem algumas pessoas que têm um comportamento, uma psicologia de ter uma gana por sangue. E aí a gente dá o nome dentro da psicologia de vampirismo. É uma condição mental que provoca isso. Isso não tem nada a ver com o nosso assunto. Mas o que eu gostaria de fazer é só esse paralelo entre o vampiro, que ele suga a energia vital. Dos vampiros que a gente tem conhecimento dentro da espiritualidade, a gente tem o vampirismo energético. E aí eu vou dividir esse vampirismo energético em duas categorias: o vampiro desencarnado e o vampiro encarnado. Maravilha? Vampiro, nesse caso, é todo aquele que suga a energia da pessoa. É uma pessoa que normalmente ele está em desequilíbrio e por causa disso ele retira a energia da pessoa. E aí eu vou separar em duas categorias de novo. A gente tem o vampiro consciente e o vampiro inconsciente, tanto encarnado quanto desencarnado, tá bom? É importante a gente fazer essa separação para a gente poder entrar no tema que é o vampirismo virtual. Do vampirismo inconsciente, a gente tem várias pessoas que têm essa característica de não se cuidar, de não estar conectada com a sua essência, ou não faz oração, ou não está com pensamentos elevados, mesmo se a pessoa for descrente em qualquer poder divino, ela pode estar com sua energia baixa. E aí ele vai desejar internamente voltar até aquela energia alta. E aí como é que ela faz? Ela faz através de um roubo energético. Então, vou dar um exemplo bem legal. Chega uma pessoa e fala assim: nossa, você tem uma energia tão boa, vem cá me dar um abraço. O que essa pessoa é? Vampira. Por quê? Porque a energia dela não está boa, ela não está sentindo que dentro dela está bom,
E aí o que ela faz? Ela abraça a pessoa e suga a energia para ela. Ela suga aquela quantidade de energia que está em falta. E olha só que coisa bacana. A gente tem na mitologia que o vampiro ele vai lá e morde a pessoa com as presas. No vampirismo energético, a gente faz esse roubo, porque, como eu falei, de uma forma inconsciente todo mundo acaba sendo vampiro. A gente faz esse roubo através dos chakras da palma da mão, que são chakras altamente ativados o tempo todo, a gente está com eles ativados o tempo todo. Então a gente pode estar o tempo todo doando e recebendo energia através dos chakras da palma da mão. Dos chakras, ele é o mais fácil de perceber. Se você pegar a sua mão, pegar o seu dedo indicador e ir aproximando devagarzinho até quase chegar próximo da palma da mão, e depois começar a rodar bem devagarzinho o dedo, você vai conseguir sentir a emissão do dedo indicador sobre esse chakra. Vocês podem até fazer a experiência enquanto estão assistindo essa live, tá? E aí vocês podem mexer devagarzinho e aí o campo da palma da mão vai dar para sentir alguma coisa sendo raspada ou dar pequenos formigamentos na palma da mão. O chakra da palma da mão é o mais fácil de ser percebido. Então, como ele transmite e recebe com uma facilidade muito incrível, todo aquele que é vampiro, ele vai e suga e recebe através dos chakras da palma da mão. Tá? Então, não é somente no abraço. No aperto de mão, você está conectando o seu chakra da palma da mão com o chakra da palma da mão da outra pessoa. E aí, como eu falei, quem está em desequilíbrio energético, suga da outra pessoa. Quando isso é inconsciente, não tem problema, a pessoa está em desequilíbrio e é aquele negócio de igual ter uma caixa d'água. Você tem uma caixa d'água mais cheia e uma caixa d'água mais vazia. Se você colocar um tubinho entre as duas caixas, vai fluir da caixa mais cheia para a caixa mais vazia. É natural, é uma questão da natureza. É fluir daquilo que está mais concentrado para aquilo que está menos concentrado. É uma lei da física. E a seguir na química, na biologia, whatever. Porém, não é para esse que a gente tem problema. A gente tem problema para aquele que é consciente. Porque o inconsciente, nós somos vampiros dependendo da situação que a gente está. Se a gente não tem um sentido de prestar atenção em nós mesmos, em como nós estamos, nós acabamos sendo vampiros. Mesmo que a gente não quer ser vampiro, entendeu? E como é que eu resolvo isso? Autoconhecimento, autoatenção, prestar atenção em si mesmo e saber como você está por dentro, como você está energeticamente. Aí você deixa de ser um vampiro inconsciente, tá bom? Papai do Céu não vai brigar por você ser um vampiro inconsciente, não. Papai do Céu só vai brigar se você for um vampiro consciente, tá? Mas brincadeiras à parte, o que é o vampiro consciente? É aquele que sabe que pegar a energia de outra pessoa é bom e causa um certo prazer naquela pessoa. Causa um prazer interno de dominação. Mesmo que essa dominação e esse prazer seja minúsculo. Mas ainda assim causa uma coisa nele. Então, os vampiros conscientes, ele intencionalmente, ao entrar em contato com o campo de outra pessoa, ele já começa a sugar. E aí ele pode fazer um vampirismo energético, você começa a sentir cansado. Ele pode fazer um vampirismo mental, que é aquele que começa a fazer com que você dê muita informação para aquela pessoa e aí sinta como se sua cabeça começasse a ficar vazia e pesada, tá? Essas pessoas são vampiros conscientes. Elas querem sugar você de qualquer maneira para ter uma sensação minúscula de poder e controle.
é, a grande questão é que a culpa não é do vampiro por causa disso, nesse sentido. A culpa é nossa por não estar prestando atenção em nós mesmos. Porque quando a gente está prestando em nós mesmos e começa a sentir que algo está deixando a gente tem o poder de falar assim, olha, eu não quero, eu só vou doar aquilo que eu desejo doar. Tá bom? Ah, mas parece simples. É simples. Quando você tem autopercepção, autoconhecimento, investigação, quando você sente que algo tá saindo de você está sentindo como se estivesse ficando cansado nada, é só você dar o comando, olha, não vou doar mais do que eu queira doar. E aí você corta essa ligação. Quando você faz isso com o vampiro inconsciente, ele vai sentir que algo travou na conversa, mas não vai fazer diferença, ele vai continuar o que ele estava fazendo. Quando você faz isso com o vampiro consciente, ele fica bravo, e aí começa a te atacar verbalmente, te atacar até... ele vai começar a provocar uma situação que você vai perder o controle para que ele possa pegar esse controle. Tá entendendo? Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo a live. E aí, entra uma pessoa e essa pessoa começa a me contradizer. Essa pessoa começa a brigar comigo. Ela começa a falar tudo que eu estou dizendo está errado e começa a interferir aqui na live. Eu não vou abrir com conversa por enquanto não, tá? Depois a gente pode até fazer essa participação em conjunto, mas por enquanto eu não vou abrir não, tá? E aí começa a brigar comigo. O que essa pessoa está querendo? Ela está querendo que eu dê atenção para ela. Ela está querendo que a gente vai todos... Ah, tá. Eu já entro nessa parte do vampirismo virtual, aí a gente entra com esse ponto, tá bom? E aí... Quando começa a brigar, o que ela está querendo? Ela está querendo que eu dê atenção. No momento que eu dou atenção e começo a discutir junto, o que eu fiz? Eu abri a minha percepção de mim mesmo e eu comecei a dar atenção para ela. Então ela venceu. Aí ela consegue puxar aquilo que ela estava querendo, toda aquela energia de atenção. Ela começa a fazer uma drenagem mental. Aí pronto, aí a live que deveria falar sobre vampirismo e tudo mais se concentra num diálogo entre nós dois para ele atacar, eu rebater e aí vai, pronto, já era. Eu dei vazão a um vampiro. Não estou dizendo que o Damasceno seja vampiro, não é? Porque eu dei o exemplo na hora que ele entrou para pedir para a gente conversar, mas não é isso, tá? Eu estava assistindo um vídeo agora à tarde e o rapaz estava explanando sobre os chakras inferiores e o outro começou a discutir com ele política, assunto nada a ver. Mas aí o que aconteceu? Ele começou a chamar a atenção, ele começou a tirar o foco energético da conversa e passou a atrair aquela atenção para ele. Ou seja, ele estava no controle, ele estava puxando a atenção. O que é isso? Isso é um vampiro consciente. Tá bom? Dito isso, agora a gente pode ir para o vampirismo virtual. O que é o vampirismo virtual? É o vampirismo à distância, é um vampirismo total e completamente consciente, em que se cria mecanismos para puxar a energia das pessoas através de vídeos, através de imagens, através de textos codificados dentro do espaço virtual. O que é tudo isso? Por exemplo, vou dar um exemplo de pornografia.
que seria, nesse caso, a pornografia? Você tem um site, você tem um vídeo, e esse vídeo tem um entretenimento. Tá? A ideia da pornografia é porque é o entretenimento. Só que quem acessa esse conteúdo, eu não estou julgando, tá? Eu estou falando do site, não da pessoa que acessa. Quem acessa esse conteúdo, ele começa a entrar na frequência do conteúdo, correto? Se ele entra na frequência do conteúdo, porque está ligado àquele conteúdo, quando o conteúdo termina, ou ele termina porque chegou no ponto em que ele queria, na mente dele, que já está frequenciada com aquele conteúdo, outras imagens começam a chegar que não tem nada a ver com aquele conteúdo. É como se você acessasse uma página, e aí quando você vai observar, você recebe um montão de propagandas referente a coisas que você acessou daquela página. Isso acontece muito, por exemplo, no Facebook. Você acessa, por exemplo, você está com o Facebook aberto, você acessa Casas Bahia e você acessa, por exemplo, o Ricardo Eletro. Quando você volta para o Facebook ele te dá propaganda. Ricardo Eletro, Casas Bahia, Ponto Frio, que é o mecanismo que o Facebook, por estar conectado naquele momento, ele entende que você está interessado nesses assuntos. Isso é um programa e é replicado. Agora, observa o que eu falei. Eu falei que você acessa um conteúdo e na sua mente começam a chegar imagens que não tem a ver com aquele conteúdo que você acabou de acessar. São imagens que é do mesmo teor, tá? Por exemplo, imagens de homens ou mulheres que não tem a ver com aquele que a pessoa acessou, mas que tem a mesma frequência daquele que ele acessou. Ou seja, ele entra numa frequência, ele entra numa rede, e aí para eu poder manter aquela pessoa naquela rede, o que eu faço? Eu jogo na mente dela aquelas imagens, ele se afiniza com aquelas imagens, e quem está por trás desse conteúdo vai lá e puxa, porque a mente dele fica mais suscetível, e por estar mais suscetível fica mais fácil ele ir captando devagarzinho aquela energia mental. Ele joga uma imagem, aquela imagem faz com que a pessoa mantenha aquela frequência e vai lá e cata mais um pouquinho de energia mental. Vai lá de novo, vai lá e cata mais um pouquinho de energia mental. Mas é só energia mental? Não. Porque uma vez que eu diminuir a minha atenção para mim, eu também consigo, além da energia mental, eu consigo pegar energia de outras regiões, inclusive a energia vital que vai junto. Então, por quê? Porque eu estou dando um conteúdo, e esse conteúdo ele me linka automaticamente àquela frequência, e ao entrar naquela frequência, o dono daquele conteúdo ele consegue jogar através da frequência imagens para eu manter a pessoa naquela frequência. E ao manter a pessoa naquela frequência, fica fácil de eu captar aquela energia para os meus propósitos. Tá? Meu querido Damasceno, você quer participar aqui ao vivo conosco? Eu vou abrir aqui para a sua solicitação, o seu relato. Não? Então tá bom. Mas e aí, essa situação do conteúdo, eu dei um exemplo bem drástico mesmo, conteúdo pornográfico. Agora imagina você entra num perfil de uma pessoa que já prepara... Ah, não tem problema não. Está dizendo que foi sem querer. Ela está dizendo que foi sem querer, desculpa. A pessoa prepara prepara toda uma imagem prepara toda uma imagem hipnótica para isso. Então vou lá, a pessoa tem um perfil bonito no Instagram, um perfil bem feito, com imagens,
Só que por trás dessas imagens eu tenho uma armadilha energética. É como se fosse uma imagem hipnótica. Então, na hora que eu bato o olho na imagem, eu vou dar um exemplo com essa aqui que está aqui em cima da minha cabeça. Ela não é uma. A função dela é uma função para cura, tá? Eu recebi esse quadro e ele tem essa conexão para cura. Mas eu vou dar um exemplo nesse daqui. Vou levantar aqui um pouquinho a câmera, tá? Tá vendo essa imagem aqui em cima? Pois bem, digamos que eu montei essa imagem. Eu sou um vampiro consciente, um vampiro energético, e eu quero captar a energia das pessoas para mim. Eu quero que as pessoas fiquem presas ao meu conteúdo. E aí o que eu faço? Eu divulgo essa imagem, tá? E aí coloco lá no meu perfil. Por trás dessa imagem, eu coloco uma intenção mental. Tá? Eu crio uma forma pensamento que toda vez que a pessoa entrar em contato com essa imagem que eu mostrei, essa forma pensamento se conecta à pessoa, criando como se fosse um tubo energético. E através dessa forma pensamento, quando a pessoa relaxar a atenção, ela vai começar a sugar energia para mim. Quem não viu minha live sobre forma pensamento, depois procura no YouTube. No perfil aqui da minha página tem o link que leva lá para o meu YouTube, tá? E lá tem a live sobre forma pensamento. Essa semana eu vou dar outra live também sobre pensamento, mas voltada a construções mentais. Isso é uma construção mental, tá? Eu crio na minha mente, com o conhecimento que eu tenho, em cima da imagem que eu postei no Instagram, por exemplo, a imagem de um vampiro, só para ficar bem claro. E aí, quando a pessoa entra em contato com essa imagem aqui, o que energeticamente dispara? Dispara o gatilho para que esse vampiro, esse programa vampiro, ele se conecte à pessoa, porque a pessoa, olha que quadro bonito, nossa, que coisa legal. Então eu gerei um estado dentro da pessoa, mesmo que seja por segundos. E aí, por fazer essa conexão, esse meu programa vampiro se conecta ao campo energético da pessoa. E aí, quando a pessoa tá... Sim, vai ficar gravado. Assim que terminar aqui, eu vou subir lá pro YouTube. Ou descer pro YouTube. Desce pro meu celular e depois eu subo pro YouTube. Bom, vocês entenderam. E aí, esse programa vampiro vai conectar na pessoa, vai me gerar uma conexão energética, e na hora que a pessoa abaixa a guarda, no seu caso, dormiu, esse vampiro, esse programa vampírico, ele começa a atuar, e vai sugando. Aí, no caso, pode ser uma imagem, pode ser um pesadelo, pode ser a imagem da pessoa que viu só uma vez, e aí ele tem toda uma programação que ele vai executar durante o sono, por exemplo, leva para verdes campos, aí a pessoa fica deslumbrada, e à medida que ela vai ficando deslumbrada, o vampiro vai puxando, e aí quando a pessoa acorda pela manhã, ela está o bagaço, não descansou nada, vai ficar irritada, vai ficar cansada, e por estar irritada e cansada vai abrir mais ainda o campo, e aí por ficar mais irritada e abrir o campo, quando chegar a noite, o programa vai ligar de novo e o vampiro vai captar aquilo. Então, eu falei de um vídeo de conteúdo adulto, né, um vídeo pornográfico, e eu estou falando de uma imagem. Não tem diferença. Uma vez que eu criei meu conteúdo, que eu coloquei uma forma pensamento que vai me conectar até ele, todas as pessoas que entrarem em contato com esse conteúdo vão conectar a mim. E aí basta que as pessoas durmam, relaxe a guarda para que esse conteúdo venha todo para mim. Não, eu falei Verdes Campos só de forma irônica, mas eu imagino que tenha sido um pesadelo, sim. Olha lá. O meu pesadelo, acessei um perfil e sonhei com a pessoa a noite inteira.
Um bagaço. Fiz até banho de sal grosso. Aí que fui entender que existia vampirismo virtual. Pois é, a gente acha que não existe, que vampiro é só. A gente acha que vampiro é só aquele que, no caso, pode tocar na gente, pode estar presencialmente pra gente. Oi, Gustavo, tudo bom? Boa noite. Mas o vampiro, ele não precisa estar fisicamente com a gente, ele não precisa estar ao alcance dos nossos olhos. Uma vez que você entrou em contato com a energia, uma vez que você abriu o campo, mesmo que seja pouquinho, para aquela energia, a forma pensamento que faz a conexão, ou seja, o programa, ele conecta na hora. E aí ele fica dormente, só esperando que a consciência diminua. E isso não precisa ser dormindo. Pode ser um estado em que tem por exemplo, eu não fico num processo de raiva. Aí, na hora que eu entro num processo de raiva, minha consciência é um pouquinho, tira a atenção um pouquinho. Aí vai lá, o programa começa a puxar energia. Tá? Então, tem que tomar cuidado onde que a gente navega. Da mesma forma que a gente tem que tomar cuidado na rua, das ruas onde que a gente passa, a gente também tem que tomar cuidado onde que navega. Entrou, sentiu uma inquietação aqui dentro, sai na hora. Digamos, perfil no Instagram. Hoje é mais fácil da gente ter esse vampirismo em local que não é nicho, por assim dizer, de vampiro. Então, por exemplo, onde poderia ser classicamente esses nichos de vampirismo virtual? Site de conteúdo adulto, site de conhecimento que não agrega, é simplesmente um passatempo, site voltado à fofoca, tá? Como eu falei, eu não estou julgando as pessoas, mas o conteúdo, E Gustavo, você vai ter que assistir lá no YouTube quando eu subir o vídeo, que é, porque eu coloquei no começo do vídeo que era vampirismo. Site que tem esses conteúdos, ele normalmente faz você ficar preso ali. Então, quem vai colocando os conteúdos, se não tiver uma índole, uma conexão muito boa com os planos superiores, simplesmente julgamento, é simplesmente uma distração, é simplesmente algo para fazer os números de visualização crescer, pode ter certeza, ali já é um nicho de vampiro, mas a gente espera que seja. Tá? Agora, locais que a gente normalmente não espera que seja é o Instagram. A gente espera que o Instagram tenha o quê? Que é o propósito do Instagram. Gente bonita, comendo coisas gostosas, fazendo viagens para lugares que a gente nunca vai pensar em ir. Não é basicamente isso que é o Instagram? Mas é justamente nesses pontos que a gente tem que tomar atenção. Porque eu coloco uma imagem bonitona, igual essa aqui que eu estou aqui em cima, impregno ela com uma energia que vai ser, quando a pessoa entrar em contato com aquele olho, com aquilo, aquela energia vai se conectar com a pessoa, e ao se conectar com a pessoa, na hora que ela baixa a atenção, vou estar sugando ela com um canudinho gigantesco. Da onde que eu vou estar lá puxando a energia. E à medida que eu vou puxando a energia da pessoa, ela vai diminuindo. Ela vai ficando cansada. E ela não sabe de onde que é. Por exemplo, a gente teve um exemplo agora há pouco. A pessoa entra no perfil rapidamente, vê aquilo lá, sim, teve alguma sensação, saiu dali. Beleza. Tocou a vida. À noite, sonhou com a pessoa do perfil. Ficou lá nem 10 segundos. Mas foi o suficiente para aquela imagem fazer a conexão direta com o mental da pessoa. E aí estabelecer essa ponte de conexão espiritual.
Então a gente tem que tomar cuidado com perfis, tanto do Instagram, quanto do Twitter, quanto do Facebook. São locais em que há um grande movimento emocional. O emocional, ele fala muito forte nesse ponto, porque é onde que se abrem as portas, é onde se abrem as portas para essa conexão. Porque na hora que eu olho um perfil, eu sinto uma dada emoção, conectei. Fiz a conexão. Quer ver um outro exemplo legal? Vamos lá para o Facebook. A Facebook é legal porque tem um montão de discussão. No Instagram a gente só tem foto, né? A gente nem olha as discussões nem olha os comentários no Instagram. Você olha o comentário só se a foto é legal e tudo mais, aí você passa o olho rapidamente. No Facebook não. O Facebook já é voltado para compartilhar ideias e conversar. Então você entra lá no site, por exemplo, tem os legais de divulgação de ciência que eu acompanho. E por causa do contexto em que a gente está vivendo atualmente, está tendo muito conflito em relação à forma como é vista a ciência aqui no Brasil. Então, às vezes, eu vou lá e leio a matéria e eu caio na bobagem de ler comentário. Aí vai lá uma turma brigando com a outra turma. E aí eu fico um tempão. Aí eu fico um tempão preso no comentário. Olha só que coisa boba. Eu entrei só para ver a notícia e fico preso no comentário. Mas por quê? Porque aquela energia que está girando lá, ela está me atraindo para o comentário, para que eu fique lá no comentário, para que eu alimento aquela energia de discussão. Isso é uma forma de pensamento vampírica que é alimentada com as ideias que estão sendo atribuídas ali. Ou seja, quem gerou o primeiro comentário de discórdia, ele vai estar sendo um vampiro. Nesse caso, ele pode até ser um vampiro inconsciente, porque as pessoas vão começar a ter atenção para ele, e por ter atenção para ele, ele vai sugar aquela energia. Ele vai ficar bem na discussão e as outras pessoas vão ficar nervosas querendo manter aquela discussão. Quando eu percebo isso, e que é a questão que ela colocou, a gente tem que dar o comando interno para sair daquela conversa, nem que seja balançar a cabeça e dizer, não é isso que eu quero. E aí eu percebi que eu perdi 5 minutos do meu tempo olhando aquele comentário. Como é que a gente se livra da conexão vampírica? Quando está na presença do vampiro, é fácil. Você manda aquela pessoa embora. Quando você não está na presença do vampiro, mas está conectado com o vampiro, a primeira coisa que você tem que ver é o seu estado interno. É sempre o estado interno seu. Você não vai preocupar com quem está te sugando. Você vai preocupar em como você está sentindo. Tá? Porque você tem que ter a autopercepção para saber que você está numa situação de baixa energia e que essa energia está sendo sugada o tempo todo. Tá? Você pode estar sendo sugada, mas enquanto você não olha para dentro de si e começa a perceber como é que estão os seus pensamentos, como é que estão suas emoções e como é que estão suas sensações, você vai continuar conectado ao vampiro. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, e como exercício diário, é o exercício da autopercepção. Não tem outra forma de você escapar nem de vampiro, nem de obsessor, que não seja a autopercepção como primeira forma de defesa. Porque uma vez que eu tenho autopercepção e percebo que eu estou ficando cansado do nada, que meu emocional está ficando bagunçado do nada, e que minha mente está enchendo de pensamentos do nada, aí eu vou tomar a atitude de falar assim, olha, eu não estava assim antes. Se eu não estava assim antes, o que está acontecendo para eu poder resolver isso? E aí tem algumas coisas que a gente pode dar um comando.
comandos internos. Se você quiser falar em voz alta, tudo bem. O primeiro comando que a gente dá é: isso não me pertence. Fácil, tranquilo. A gente até fala brincando: ah, não, isso não pertence. Não, mas tem que ser firme. É um comando, você está comandando que as energias que é você não vão para lugar nenhum que não seja para você. Então, o primeiro comando é falar 3 vezes com convicção: isso não me pertence, isso não me pertence, isso não me pertence. Para aqueles que quiserem ser mais enfáticos, eu ainda recomendo bater o pé enquanto fala 3 vezes: isso não me pertence. Mas para dizer que isso não te pertence, você tem que ter a autopercepção e perceber que essa conexão está lá com você. O que é autopercepção para a gente? É o antivírus do computador. Antes do computador remover o vírus, ele não tem que fazer uma varredura nele para perceber que está com vírus? Não é isso que o computador faz? O computador simplesmente não elimina o vírus sem fazer uma varredura. Falar, vou eliminar esse arquivo aqui do nada. Não. Ele faz uma varredura, ou seja, ele faz um exercício de auto-perceber o que está acontecendo. Aí ele fala, olha, esse arquivinho é um trojan. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar. Se o computador está programado para eliminar automaticamente, na hora que ele encontra o vírus, ele coloca na quarentena ou ele exclui o arquivo. Se o computador não está programado para isso, está no modo manual, o que ele faz? Ele faz a leitura, ele encontra o arquivo que é o vírus, e ele vai te perguntar, o que você quer fazer com esse vírus? Mandar embora. Quando a gente tem autopercepção, a gente percebe que a gente vai ter uma conexão saindo da gente. Ah, eu não vou ver a conexão saindo da gente, mas eu vou perceber que tem alguma coisa saindo da gente. Ei, Marcos, tudo bom? E aí, com isso, o que eu vou fazer? Eu falo, não, eu não quero, não é isso. Aí eu entro no modo do antivírus. Eu vou lá e corto. Como é que é o antivírus para isso? Isso não me pertence, isso não me pertence, isso não me pertence. Esse é um comando. Segundo comando que a gente pode dar. Olha, Lilian, a melhor dica que eu tenho para dar para vocês é: comecem a prestar atenção agora que vocês não estão conectados. Não tem uma outra, não tem uma fórmula melhor do que isso. A melhor coisa que vocês podem fazer agora que vocês estão num momento bom é começar a prestar atenção em você mesmo. Quer ver? Comece a fazer um exercício simples. Comece a prestar atenção na roupa que você, no peso da roupa que você está vestindo. Comece a prestar atenção no toque dela sobre sua pele. Comece a prestar atenção na temperatura que está no seu ambiente. Comece a prestar atenção sobre, por exemplo, no meu caso, o peso dos óculos. Prestar atenção na pele que tem atrás da minha orelha direita. No meu dedinho, no segundo dedinho do meu pé esquerdo. Na pele que tem atrás do meu joelho, dos meus 2 joelhos. A gente sempre tem essa percepção. Só que a nossa mente desliga para não ter um excesso de informação. Da mesma forma, a gente está sentindo um montão de coisa no campo emocional, no campo sensorial, no campo mental. Só que a nossa mente desliga porque a gente não vai usar essa informação. Então a mente vai lá e pum. Mas ela está lá. Se você parar agora, fechar o olho e começar a respirar, só com o olho fechado e respirando, daqui a pouquinho você vai começar a ver que sua mente vai encher de pensamento. Quer dizer que sua mente está tentando evitar que você perceba? Não. A mente sempre esteve cheia de pensamento. Só que você não presta atenção nisso. Da mesma forma, a questão emocional e sensorial. É quase como uma mágica. Uma vez que a gente começa a fazer esse exercício, nosso subconsciente cria uma rotina que imediatamente
Se você parar, respirar e fechar o olho, ele imediatamente te dá essa consciência. Fala, ele te mostra o relatório, igual ao antivírus, né? Ele te mostra o relatório de como estão a situação sua agora. E uma vez que você identifica no relatório que tem alguma coisa errada, aí você dá o comando. O segundo comando eu aprendi quando eu fiz o curso de barra de access, que é eu devolvo ao remetente um anexo de consciência. O que é isso? Eu devolvo para a pessoa que está me vampirizando a informação que eu sei que ela está vampirizando e que aquilo é errado. Tá? Para que ela possa se resolver em relação a isso. Obviamente, se forem grupos sombrios que trabalham em cima disso, eles não vão se preocupar com essa consciência. Tá? Mas não vamos entrar nesses grupos não, tá? Não vamos mexer. O importante é saber que existem, é importante saber que como é dado o processo, mas quem são esses grupos, sinceramente não importa, para que a gente não entre na vibração deles. É importante saber que existem, é importante saber que possamos ser vampirizados por uma foto colocada no Instagram. Eu sou universalista, Vanessa. Eu não encontrei, eu comecei a ter mais resposta do que mais pergunta do que resposta quando eu estava conectado ao espiritismo. E aí eu vi que ele não me atendia e eu caminhei, tá? Se quiser colocar o que eu sou teísta. Acredito em Deus e tudo que há entre ele e eu. Ou, numa linguagem mais legal, eu sou universalista. Então não precisamos preocupar com isso. É importante o seguinte, olha, entrou num perfil, entrou numa conversa, entrou numa conexão e sentiu que algo mexeu no emocional e sentiu que esse negócio está errado, a primeira coisa que vocês vão falar, isso não me pertence. Ah, mas isso eu senti depois da terceira hora que eu estou lá mexendo. Não tem problema, percebeu. Não se culpe por não ter percebido antes, só resolva daqui para frente. E aí fala, isso não me pertence. Aí você corta a conexão. Essas as formas que a gente tem para isso. E aí a gente tem algumas outras proteções, por exemplo, para quem é reikiano e já tem a conexão com os símbolos, ao entrar em um conteúdo que não conhece, faz o símbolo de reiki sobre a tela que ele já impede essa conexão. Se você não é reikiano, existe a forma de você criar uma forma pensamento protetora. E eu vou falar isso na live de quinta-feira. Tá? Como é que a gente cria formas pensamento, construções mentais que possam proteger. Eu vou falar mais, tá? Eu vou falar agora, mas eu vou falar mais disso quinta-feira. Que é a outra live que eu vou dar sobre, que a gente vai estar trabalhando sobre construções mentais. Então, como é que seria essa outra construção? É dar o seguinte comando. Criando sobre mim uma pirâmide de proteção com as paredes externas espelhadas. Ah, mas eu posso dar esse comando assim na live, ao vivo? Posso. Posso, porque é um comando que é um comando mental que já você pode encontrar ele na internet. Então eu posso ensinar ele no vídeo. Tá? Sim, construções mentais lá no Lab de Cura Interior. Depois vocês acessem, conteúdo muito bacana. Lab de Cura Interior, tudo junto. É uma página segura, vocês podem entrar lá. Então, dá esse comando, criando sobre a pessoa uma pirâmide de proteção com as paredes externas espelhadas. Aí conta de 1 até 7. E aí você cria essa forma de pensamento protetora. E aí quando eu estou acessando lá no Instagram, eu posso entrar no perfil que for, que na hora que eu entro no perfil, que acesso aquele conteúdo, a forma de pensamento que viria até mim, na forma de conjunto, lá, ele bate naquela parede espelhada e volta. E aí não tem essa conexão. Ah, eu vou dormir, então ele vai ter essa conexão. Não tem a conexão. Não tem, porque na hora que ele entrou, encontrou um firewall, para usar a linguagem da
da informática, encontrou o firewall, bateu, voltou e não fez acesso. Quem é reikiano pode fazer os símbolos de proteção, os símbolos reiki que tem uma bastante proteção a respeito disso. E existem outros símbolos, por exemplo, o símbolo do Arcanjo Miguel, o símbolo que vocês podem encontrar na internet, também tem ele. Eu recomendo fazer a construção mesmo da pirâmide antes de sair procurando os símbolos também na internet, justamente para você não chegar num site em que tem um símbolo, mas o símbolo na verdade é um portal de conexão com o vampiro. Tá? O que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte: não fiquem paranoicos que as pessoas vão te vampirizar. Porque as pessoas vão te vampirizar. Tá? O que eu quero falar com vocês é: tenham consciência, tenham autopercepção para saber o momento em que essas energias tentam se conectar a vocês. E ao fazer isso, você já tem encaminhado dentro de vocês o mecanismo que vai impedir essa conexão. Tá? Como eu falei, não julguem os vampiros, porque nós também somos vampiros. Por mais bonzinhos que nós possamos ser, em algum momento nossa energia pode estar baixa e de forma inadvertida a gente acaba sugando essa energia de outra pessoa. Tá? Da mesma forma que isso acontece inadvertidamente, eu posso acabar gostando e aí eu tenho uma forma, me transformo num vampiro consciente e acabo vampirizando outra pessoa, mesmo que eu tenha o conhecimento que isso é errado. Então, o que eu peço é: não julguem aqueles que você supõe que seja vampiro. Eles são uma sabedoria para coisas do qual a gente não quer. E aí eu sei que, em vez de eu ter que ficar preocupado com ele, eu simplesmente tenho que entrar em conexão comigo, em termos de autopercepção, para evitar essa conexão e ser sugado através dela. Qualquer situação. Qualquer situação. Aqui, até dei um exemplo legal. A pessoa chega assim: nossa, você tem uma energia tão boa. E vai lá e tum, te abraça. Eu não sei se vocês repararam, se vocês já tiveram consciência disso, onde as nossas mãos vão normalmente quando a gente abraça uma pessoa. Normalmente, quando a gente abraça uma pessoa, as nossas mãos vão na escápula. Na escápula, a gente tem 2 chakras muito poderosos de conexão. São chamados chakras humerais. E esses chakras humerais, eles são chakras de conexão mediúnica. É onde os espíritos se conectam para fazer os processos com a gente. Seja incorporação, seja psicofonia, incorporação e psicofonia é a mesma coisa, seja psicografia, seja canalização, seja o que for, seja até processo de cura. Até, por exemplo, o reiki, quando o mestre precisa fazer a emissão através de você, se caso necessite, quando você recebe a luz do universo e passa para a pessoa, ela vem através dos numerais. Então, quando você abraça uma pessoa, normalmente as mãos vão direto nos numerais. E como o chakra da palma da mão, ele doa, mas recebe, se a pessoa estiver com baixa energia, é dali que eles vão sugar vocês. Ou se não abraça nas escápulas, ele abraça na altura da cintura. E aí a gente tem um segundo chakra que também é muito problemático nessa situação, que é o Swadhisthana Chakra, que é o chakra voltado à energia da vida, né? O chakra da vitalidade. E aí a pessoa vai estar sugando essa vitalidade nossa. Tá bom? Então, quando em processos vampíricos, qualquer processo vampírico, a pessoa vai se conectar no segundo chakra,
energia vital. No terceiro chakra, energia mental. Chakras numerais, para que essa conexão fique bem firme. E chakra frontal, se caso for um vampiro virtual, para que ele gere estados ilusórios, para te prender naquelas ilusões e para continuar sugando. Porque enquanto você perde tempo pensando naquelas ilusões, ele vai estar lá sugando a sua energia. Perguntas? Sem perguntas? Pensei que na hora que eu fosse abrir para perguntas ia chover de perguntas. Eu respondi eu respondi sua pergunta, Liliane. Hum. Quando eu era mais nova e estava iniciando o despertar, já fui vampirizada fisicamente pelo olhar. Nesse momento eu percebi que vampiros conscientes eram reais. Exatamente. Não dizem que os olhos são a porta da alma? A pessoa olha, lhe fascina, conecta o segundo chakra dele com o seu segundo chakra, energia vital vai estar sendo sugada, conecta o terceiro chakra com o terceiro chakra dele, energia mental está sendo sugada, menos energia mental, mais atenção para a pessoa que está te olhando, e aí fica mais fácil o processo todo se valer. Como eu falei, primeira porta de qualquer processo defensivo, seja por vampirismo, seja para obsessão, é autopercepção. Tá? E meus queridos, minhas queridas, existe muito mais vampiro físico encarnado do que vampiro desencarnado. A maioria dos processos vampirismos dá de encarnado para de encarnado para encarnado. Tá? É igual a obsessão. A obsessão, a maior parte das obsessões é de encarnado para encarnado. Mas o que dá mais ibope é de desencarnado para encarnado. Mas a maior parte das obsessões é de encarnado para encarnado. Tá? Vampirismo é a mesma coisa. A maior parte dos nossos vampiros atuantes diretos é encarnado com encarnado. Os virtuais, você tem aqueles que estão se utilizando da sua imagem e você tem os grandes grupos. Os grandes grupos, como falei, percebeu que não está legal, vai lá e corta. Percebeu que a conexão não está legal, vai lá e corta. Vai lá e fala, isso não me pertence, sai de lá, desconecta. Essa conexão entre os chakras depende do estado de equilíbrio de cada centro de força? Sim, depende. Por exemplo, se a pessoa está com um básico desequilibrado, esse vampirismo se ocorre ali. Olha, básico desequilibrado desequilibra os outros chakras. Tá? Com o básico desequilibrado, o segundo chakra ou pode estar recebendo mais energia, ou pode estar com déficit de energia. E aí ele acaba afetando os outros. Então, Vanessa, como é que a gente evita esses vampiros virtuais? Entrou no perfil, sentiu que alguma coisa aqui no coração mesmo, não tá legal, saia do perfil e fale, isso não me pertence, isso não me pertence, isso não me pertence. Que aí você já cortou aquela conexão que foi feito e pronto. Não tem como, a não ser que sua intuição seja muito bem desenvolvida e você esteja ouvindo a sua intuição, não tem como você olhar para a pessoa e falar assim, olha, essa aqui é vampira, a não ser que ela seja... ele crie uma imagem tão forte, daquela forma de pensamento tão forte, que na hora que você olha para ele, você já reconhece ele como um vampiro. É justamente isso. E aí o que acontece? Se ele for desencarnado, a forma etérea dele, a forma mental dele, a forma espiritual dele, ele começa
a se modificar para se adequar àquilo que ele está fazendo. Por isso que a gente acaba encontrando em desdobramento vampiros, lobisomens, zumbis. São pessoas que elas acabam, a forma delas acaba se, é, elas acabam se deformando a ponto de gerar aquilo. Nos abraços é fácil. Antes de abraçar a pessoa, você já põe em você mesmo a seguinte frase: eu só dou aquilo que eu quero doar e só recebo aquilo que eu quero receber. É esse o comando que você dá internamente. Tá, Vanessa? Você evita vampirismo no abraço ou no toque de mão se você tem a consciência interna. Na hora que for esticar a mão, você já pensa: só dou aquilo que eu quero doar e só recebo aquilo que eu quero receber. Por que que acontece? Você fecha os chakras. Só isso. Aí o chakra tocou. Se a pessoa não é intencional, não vai acontecer nada. Se a pessoa é intencional, ela vai tentar manter a conexão o máximo de tempo possível com você e vai forçar a abertura do chakra. E aí fica mais fácil você perceber e tirar a mão. A pessoa até olha assim para você para ter certeza que você não vai soltar a mão dela enquanto ela não começa o processo vampírico, né? Como eu falei, não julguem. Não julguem. Não julguem. Não julguem. Porque em momentos de atenção mais baixa nós também podemos ser vampiros. E aí tome essas pessoas como sendo professores para algo que você não quer, para algo que você não quer fazer e nem receber, tá bom? É importante. Você só tem duas situações para você agora, assim, que é uma coisa que eu aprendi e eu estou tomando muito forte isso para mim. Ou você aprende e tem a sabedoria, ou você ganha alguma coisa. Nesse caso, o que você vai ganhar é a sabedoria para saber o que você não quer. Tá bom? A gente ainda tem 2 minutos antes que o Instagram fale assim: acabou! Vocês têm alguma outra pergunta que eu consiga responder em 2 minutos? Exatamente, o segredo é só se auto-observar. Oi, Sandra, você acabou de entrar e a gente está finalizando em 2 minutos. Mas gratidão pela presença, tá bom? Então, dica para evitar vampiro: autoconhecimento, autopercepção. Percebeu que não está legal, vá lá e dá o comando. Isso não me pertence. Eu me desconecto de toda e qualquer energia que não é legal para mim. Simples. Me manda se tiver mais dúvidas, me manda um direct aqui pelo Instagram. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, escreva nos comentários, que eu vou ler os comentários e vou responder. Ou então, escreva lá na parte da comunidade, lá tem um linkzinho de acesso, e aí você também pode acessar a gente. Essa semana, lá pelo Lábio de Cura Interior, a gente vai ter comandos, construções mentais, tá bom? Vai ser maravilhoso e aí a gente pode explorar mais esses processos de defesa também. Maravilha? Deixa eu ver aqui. A gente só tem 1 minuto, então eu agradeço imensamente a presença de cada um. Agradeço também pelo tanto de sabedoria que vocês me deram nesse momento. E aí, todo mundo esteja na luz, seja a luz e manifeste a luz que vocês esperam no mundo. Tá bom? A gente está precisando muito disso. Gratidão, gratidão, gratidão.